conversa de hoje, a gente já falou sobre vários aspectos de direitos sexuais e reprodutivos, começando sobre o que são, onde eles estão previstos em legislação e tratados internacionais, quais são as violações mais recorrentes a esses direitos no Brasil e de que maneira precisamos entender a interseccionalidade de questões, por exemplo, como gênero, raça e sexualidade, na forma como as pessoas têm esses direitos garantidos ou violados. Mas ainda vale perguntar: e onde está essa discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos hoje, no contexto político brasileiro? Quais são as demandas atuais? Onde elas estão sendo levadas diante dos poderes? E de que forma que a sociedade civil tem se mobilizado, se organizado para discutir esses temas? Existem várias respostas a essa pergunta, se a gente olhar, por exemplo, seja as organizações, por exemplo, do movimento feminista, do movimento LGBT, se a gente olhar para o executivo ou para o legislativo. Mas para terminar essa conversa, a gente decidiu focar um pouquinho no Judiciário, e especificamente no Supremo Tribunal Federal, que foi uma instância do poder que tomou decisões muito importantes nesse campo nos últimos anos. Como, por exemplo, em 2011, decidiu reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e em 2012 decidiu por uma nova forma de aborto legal, que é o aborto em caso de anencefalia. Existem várias outras ações que se referem a direitos sexuais e reprodutivos que ainda estão pendentes de julgamento, mas que trazem discussões muito importantes e que mostram como esse é um tema bastante atual e ainda muito em disputa. A primeira dessas ações que eu gostaria de comentar é a ADI 5581. O nome e o número não importa muito, mas o que importa é saber que ela é uma ação constitucional justamente que visa discutir a série de violações de direitos que foram provocados pela epidemia do vírus Zika, que a gente já comentou aqui no início. Pode-se considerar que ela é uma ação que discute justiça reprodutiva por excelência, porque ela vai discutir desde os problemas de acesso à informação, que levaram a que muitas mulheres não soubessem as formas de transmissão do vírus, não soubessem toda a informação que a ciência detinha sobre a possibilidade de transmissão vertical e de infecção do feto e de seu futuro filho, passando pelos problemas de acesso a contraceptivos e a melhoria dos programas de planejamento familiar, para que uma mulher, em um momento de emergência de saúde pública, pudesse decidir se ela queria ou não se tornar mãe, estando em possibilidade de risco de infecção pelo Zika, mas passando também por outras demandas que são mais do campo dos direitos sociais, sobre a garantia, por exemplo, de benefício de transferência de renda para essas famílias que já têm uma criança com as múltiplas deficiências da síndrome do Zika, ou até mesmo para que uma mulher possa, se ela estiver infectada pelo vírus Zika e grávida, que ela possa decidir que naquele momento ela não consegue seguir adiante e, portanto, precisa interromper a gestação. Ou seja, essa é uma ação complexa que ela pede a efetivação de vários direitos que estão vinculados às possíveis demandas de distintas mulheres diante de uma emergência de saúde pública provocada por um novo vírus circulando no país. Essa é uma ação que foi proposta em 2016 e ainda está pendente. Outra ação importante é a DPF 442, que ela também é uma ação constitucional, que ela questiona a lei que criminaliza o aborto. E se argumenta que o aborto deve ser descriminalizado porque justamente a criminalização do aborto não só não impede que os abortos ocorram, mas empurram as mulheres à clandestinidade, submetendo a sua vida e a sua saúde a graves riscos, o que pode ser considerado como uma violação do seu direito à cidadania e o direito a uma vida digna. Essa é uma ação ainda também pendente. Mas existem várias outras que não se referem necessariamente à questão da gravidez, como por exemplo, uma ação que na verdade é um recurso extraordinário 845797, que é referente à questão do reconhecimento da identidade de gênero das pessoas transexuais. Ele discute uma questão muito específica, que foi uma pessoa que foi impedida, uma mulher trans, que foi impedida de entrar num banheiro público, que fosse correspondente à sua identificação de gênero, e chegou até o Supremo, na verdade, por uma discussão mais ampla de entender. As pessoas transexuais têm o direito de que a sua identidade de gênero seja respeitada para além do que dizem os seus documentos e para além do que dizem as classificações médicas sobre os seus corpos? Essa é a discussão que ainda está pendente, que ela também é uma discussão de direitos sexuais e reprodutivos. A outra que também está pendente é uma ADI 5097, que ela discute a Lei de Planejamento Familiar, justamente querendo atacar um artigo específico que determina que as mulheres, para terem acesso à esterilização por meio da laqueadura, tenham que ter o consentimento dos seus companheiros, dos seus cônjuges. Justamente essa ação diz que, na verdade, o acesso a essa possibilidade de
método contraceptivo deve ser uma decisão simplesmente das mulheres, sem que tenham que ser submetidas a nenhum tipo de consentimento de seus companheiros ou outro tipo de poder familiar. E uma outra ação muito interessante que, na verdade, já foi decidida, mas que está aí pendente de implementação, é um habeas corpus coletivo que discutiu a questão das mulheres presas poderem ir ao regime da prisão domiciliar se elas estiverem grávidas ou tiverem filhos de até 12 anos. E aí entendendo que as mulheres nessa situação precisam ter garantidos as suas condições de exercer a maternidade, de cuidar desses filhos, e que justamente o espaço da cadeia, o ambiente prisional, não é adequado nem para elas e nem para as crianças. Então, isso é só um exemplo rápido de quantas ações estão hoje pendentes e que foram ações movidas pela sociedade civil organizada para discutir violações ainda correntes de direitos sexuais e reprodutivos e para o qual a justiça brasileira pode dar respostas diferentes do que tem dado até o momento. Então, são discussões pendentes e correntes que vão seguir e que merecem a nossa atenção.